All right, dear devotees, we're exactly on the second on time today. And we're happy to be with you, happy to see each of you one by one. More will join, but we'll do as we do. We'll begin with Vandanam, and then we'll introduce you to who is here. They all have come to share something with you, and they are looking forward to meeting all of you varied devotees. Wonderful, Maharaj. I just have to say a little something, which is Jaya Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj. Hare Baba. Jai. Jai Lord Balaram on Balaram Purnima, his appearance day today. Lord Balaram ki Jai. Jai. Nityananda Prabhu ki Jai. Jai. All the Brazil Bhakta Vrinda ki Jai. So we'll begin with Vandeham. And who knows, please do follow along. You can cheat, you can hold your book up and read, no problem. It's not cheating, it is reciting. It is all good. Então, o Maharaj falou que a gente vai começar com um mini Vandana, né, como a gente geralmente faz. Hoje também é uma data especial, aparecimento de Balarama, o irmão de Krishna, que também se manifesta como Nityananda Prabhu. E para quem ainda não decorou o Vandana, não tem problema nenhum olhar no livrinho, né? Isso não é roubar, você está aprendendo, então tá valendo. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sarvetam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Ska Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Tvije Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All right, Zoom asked me what language I'm speaking, and although it was Sanskrit, we did click English. O Maharaj falou que o Zoom perguntou para ele que língua ele está falando e que mesmo sendo sânscrito, ele vai colocar inglês. But it's not simultaneous translation, so yeah. Okay, so everything is good and devotees are joining together. Govinda Priya just now joining. Andrea Tungarasa, all the way over in Brazil, so far from, no, all the way over in Norway, so far from Brazil is what I was going to say. Yes, Tungarasa Devirasi. And we are in, this week, Vila Govinda Ashram in northern Italy. Então, o Maharaj falou que os devotos estão se juntando aqui a nós, aos poucos mais e mais pessoas vão chegando. Ele reparou que a Govinda Priya tinha chegado aqui, e mais algumas pessoas, a Tungarasa, que está bem longe do Brasil, lá na Noruega, e eles que estão na Vila Govinda, no norte da Itália. And today we are graced by the presence of Paramananda Prabhu, who arrived 2 days ago from Thailand. E hoje nós somos agraciados com a presença do Paramananda Prabhu, que chegou há 2 dias da Tailândia. And Harimati Devirasi arrived 2 days ago from Ukraine. E a Harimati Devidasi, que chegou há 2 dias da Ucrânia. And sorry, I had to check behind because I've only got a 1 millimeter tall picture here.
And also Shyama Priya Devidasi, they came together from Ukraine, 3-day journey from Ukraine to here. E além da Harimati Devidasi, tem também a Chama Priya Devidasi, e elas fizeram uma viagem longa, uma viagem de 2 dias, vindo da Ucrânia até a Itália. And from South Africa, we have Seva Rupa. And it used to take me 5 months to drive from South Africa, well, East Africa to Europe. So she's had a long journey to get here. E também tem ali a presença hoje da Sevarupa Devidasi, que a gente costuma encontrar aqui, não só nesse encontro, como em quase todos os Zooms onde o Maharaj aparece, lá da África do Sul. E o Maharaj falou que nos tempos dele podia levar uns 5 meses para ele chegar da Itália, da África até a Itália, mas ela deve ter sido um pouco mais rápida que isso. And we have somebody who you may remember. I don't know if he still knows Portuguese or not, but Leela Moy, your Leela Moy, he's here rendering valuable service in any department in Vila Govinda. E tem alguém ali que pode ser que a gente se lembre ou não, e a gente não sabe se ele ainda consegue falar português ou não, e ele está lá sempre rendendo serviço em qualquer departamento na Vila Govinda, nosso caríssimo Lila Moy Prabhu. So I'm happy to introduce them to you and you to them. E o Maharaj fica feliz de apresentá-los para nós e nos apresentar para eles. And we are here to share, and we wish also sharing means we also sharing to you, and we are hoping to hear from Brazil too, your news and whatever inspiration you may have been receiving this week in your practices. E eles estão aqui, né, para compartilhar e esperam também ouvir da gente aqui do Brasil, né, se a gente tiver algo para compartilhar sobre a nossa semana, sobre como a gente está levando aqui a nossa vida espiritual. And by the way, very good to see each of you. All your videos are on, and the names of those of you who don't, the names of those who don't have your video on, but we're happy to see you all with us. So a big welcome. E o Maharaj fica feliz de ver todos esses rostos conhecidos aqui, os nomezinhos ali embaixo. Algumas pessoas ele não está vendo o rosto, estão com a câmera desligada, mas ele fica feliz de ver o nomezinho, pelo menos. Então, todos são bem-vindos aqui. And you have my support, you have Paramananda Prabhu's support, you have support of Mohanananda Prabhu's support, you've got support from so many souls who are able to give actual help to you all. E vocês têm que saber que vocês têm todo o apoio, né? Vocês têm todo o apoio do próprio Maharaj, do Paramananda Prabhu, do Mohanananda Prabhu e de tantas almas, né, que estão disponíveis para nos dar de alguma forma esse apoio. É importante que a gente saiba que a gente tem esse apoio. So first of all, before we ask for a contribution from Brazil, I'm going to ask to Harimati Devirasi. She's been preparing a speech for you all. Maybe not a speech, but she's been preparing to meet you, and she knows you are all good, sincere people, and she has her own devotional life. She is a good, sincere person, and we'll let her share what she wishes to share now. Então, antes de mais nada, antes de perguntar para alguém aqui se alguém tem algo para compartilhar, o Maharaj vai pedir para Harimati Devidasi, da Ucrânia, compartilhar algo com a gente, né? Ela tem a vida espiritual dela e ela é uma buscadora sincera, uma devota sincera, e o Maharaj acha que ela preparou algo para falar para a gente aqui. First of all, please accept my obeisances, dandavats, dear devotees. Maybe some of you I see for the first time, but I'm glad to see you all. And I don't even know what can I contribute in the association of such exalted devotees and souls, but I try to share my little bits, what I can say. And translation. Então ela está dizendo, né, que em primeiro lugar ela oferece os Dandavat Pranams, as reverências a todos, né, que ela não tem nem muito o que falar, ela não sabe o que ela pode compartilhar, estando ali na presença, né, de pessoas tão
destacadas e importantes como ela tem ali logo à frente dela, mas que ela vai tentar compartilhar algo. And first of all, we from Brazil also pay you our Dandavat pranams and thank you for being here with us. Thank you. Well, first of all, of course, we came back here 2 days ago, and immediately, this is, of course, not our first visit to Vila Govinda, and coming to the association of dear Madhusudan Maharaj, dear Gurudev, it's a huge wealth. And here in Vila Govinda, we all feel that we are in our family, and it's very precious, especially these moments, especially during living through very difficult times in Ukraine. So being here and being a family, and being in very, very friendly environment, it's very dear to my heart and here to everyone's heart. Então ela está dizendo, né, que em primeiro lugar é incrível, né, estar de volta à Vila Govinda, não é a primeira vez que ela está lá, e estar na associação do Maharaj, estar na associação de todos os devotos, né, do Gurudeva dela, como ela disse, né, chama do Sudan Maharaj, e para ela tem um sabor especial isso também, porque além de tudo, além dessa sensação de você estar com a sua família querida, eles também têm uma situação muito difícil acontecendo na Ucrânia, né? Todo mundo sabe, então para ela tem um gosto a mais ainda esse fato dela estar ali num ambiente tão amigável e amoroso com a família dela. And today is also a special day, and I wasn't really preparing a speech. Madhusudan Maharaj asked me to share something, so I was thinking what I can share on this wonderful, glorious day. And all morning, everyone was involved in service, and we were listening to wonderful lectures and wonderful stories about Lord Balaram. And yeah, so that's, Então, I have to be short, so então hoje é full stop. Thank you. Hoje é uma data muito especial, né? Ela não sabia que ela ia ter que compartilhar algo, mas o Maharaj pediu para ela participar e compartilhar. E durante toda a manhã eles ficaram, né, fazendo várias coisas ali e ouvindo também aulas incríveis sobre os passatempos de Balarama, cujo aparecimento é celebrado hoje. Então, ela quer falar um pouquinho sobre isso. I was all morning like meditating on what you think you need or you would like to do. Lord gives you an opportunity to serve in the area you are like prone to probably, and like gives you chances to like do something for the Lord, and it might also be the way you like prefer to do it for him. And I was thinking like how fortunate I am. And again, thinking that this life in service, being surrounded by devotees and festival time and having a chance to communicate is like the most important part actually in our spiritual life. And I was thinking how grateful I am to be here today. Então, hoje ela estava pensando sobre isso, né? Meditando a respeito de quão afortunada ela se sente por ter essa possibilidade de ter uma vida de serviço, né? Que a gente sempre está tentando de alguma forma, se a gente for sincero, a gente sempre está tentando de alguma forma servir, né? Gerar alguma coisa benéfica para tudo e para todos, e a gente entende que essa é a vida de um devoto. A vida de um devoto é a vida em serviço. E ela se sente muito afortunada de ter essa possibilidade de servir perto dos devotos, né? We always hear and in books written by Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj about this proper devotional mood and how to be like serving and in mood of trying to satisfy the devotees, the Lord, and you think how that could be, because in our minds we are just especially like before Krishna consciousness, we were tending to satisfy first our needs, and we're not thinking of like global like service to everyone and everything. And yeah. Então, a gente sempre lê, né, nos livros de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj,
a respeito disso, né, da importância do serviço, da gente servir e agradar e favorecer os devotos, e dessa forma a gente favorece e agrada Krishna mesmo. E especialmente antes de ter qualquer conexão com a consciência de Krishna, a gente tem essa tendência de querer fazer esse serviço e esse agrado para nós mesmos. Então, agora a gente tem essa possibilidade, né, entendendo um pouco mais, de servir os devotos. And here, again, I want to emphasize how devotees of Vila Govinda are inspiring and giving this proper example, how they dedicated their life to service, and they show how to do that. And it's just like waking up, going to the program happily, spending time and reading scriptures happily, and then cooking and eating and walking, hiking together. So it seems that like spiritual life, when you look at this example, seems to be much easier than you think it can be. E toda vez que ela vai lá para Vila Govinda, ela percebe isso, né? Esse exemplo de como os devotos de lá simplesmente levam a vida deles. Eles acordam e fazem os programas e limpam o templo e a casa e cozinham e se alimentam e fazem as trilhas e tudo o que eles têm que fazer para a manutenção ali do ashram, e eles conseguem fazer tudo isso como um serviço mesmo, um serviço devocional, e isso se torna a vida deles. Então eles são um exemplo incrível. E quando ela está lá, ela percebe que, estando nessa associação e fazendo as coisas dessa forma, não parece tão difícil assim quanto quando a gente está isolado. Also, just came to my mind one example when one of our spiritual teachers was telling that in order to like concentrate and meditate on the like Lord and think about him, different yogis, they go through different austerities and so on and so forth. And one of our teachers, he took like sweet bowl, which was like nectar was running on his hand, and said, and we are feasting to practice spiritual life, which is like also emphasizes the sweetness of Hare Krishna consciousness. E ela se lembra das lições, né, de um dos mestres da nossa linha, falando sobre isso, que quando a gente está ouvindo e aprendendo todas essas coisas, é como se alguém estivesse segurando um doce com a mão e todo esse doce estivesse escorrendo pelo braço, assim, e deixando tudo mais doce. Então, dessa maneira, a consciência de Krishna, ela vai espalhando também essa doçura. Conforme a gente pratica, né, e se dedica, a gente vai percebendo a doçura do próprio caminho em si. So every moment being here, being grateful that some years ago I met my Gurudev, and then I met all our spiritual family, which is like huge and which is worldwide. In every corner of earth you can come and meet people who, even though speak different language physically, but with our like heart-to-heart transaction, we can for sure understand each other, hear some similar Bengali words, and yeah, which also might be helpful to understand each other and be on the same wave. E ela fica muito feliz quando ela pensa nisso, né? Que há alguns anos ela encontrou o guru dela e dessa forma ela encontrou também essa família que está espalhada pelo mundo inteiro, mas em qualquer lugar que você for, mesmo que externamente, fisicamente, você fale uma língua diferente, existe essa língua do coração e alguns termos em bengali também, que todo mundo acaba conhecendo e que fazem com que a comunicação aconteça e tudo flua de uma maneira incrível. So yeah, and so actually, I also wanted to say once again, I'm really glad to meet you, and I'm sure it will be beneficial for you and for all of us gathered here to hear more stories and sharing. And we have some more devotees here, so maybe like my companion in trips, Shyama Priya, also has something to share. So I will happily give microphone to her.
Então ela fica muito feliz de participar e de conhecer todo mundo aqui. E ela quer passar o microfone agora para a companheira de viagem dela, chama Priya Devidasi, que também tem algo para compartilhar. Dandavat of the devotees, happy to Dandavat. see you. And some of you are already new from Thailand, and some of you I know from some Zooms. But to everyone, please, my obeisances to you all. Então ela oferece as reverências para todos. Algumas pessoas aqui ela já conheceu na Tailândia, outras ela já conheceu pelo Zoom, pelo menos, e essas são as boas-vindas dela. And in this day of appearance of Sri Baladeva, we've been reading some stories, and one more time reminded to myself that Baladev always engaged in service. Everything he is everything for Krishna Lila. He engaged everything for Krishna Lila, even if it's parts of environment, if it's good characters, bad characters from our point of view, from our perspective. But he engaged everything, and I'm lucky, so he could engage even me to the service of the Lord. Então ela está se lembrando, né, nesse dia especial, que Baladeva, que é uma outra forma de se referir a Balarama, que Baladeva ele mesmo está sempre ocupado em serviço e ele faz uma coisa que é incrível, ele consegue ocupar todos e todo o ambiente em serviço de Krishna. Então ele vem, né, ele chega antes de Krishna e dá um jeito de todo mundo se ocupar, independente do que a gente considere, né? Essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa ruim, de acordo com a pouca capacidade que a gente tem de julgar isso. Ele dá um jeito de ocupar todo mundo a serviço de Krishna. E o que ela disse no final foi que ele deu um jeito até de ocupar ela mesma em serviço de Krishna. And every time during my journey here, I'm thinking that this time I will do some seva, I will help something, I will do something important. And every time arriving just from a front door, all the devotees here start to serve me, and I'm shocked every time. They start to take all the bags, feed us, and transfer us to the room to take rest. And it feels absolutely like crazy that every time this high spiritual devotees start to put all their attention to take care of everyone who entered the door of the ashram. E ela falou que dessa vez, quando elas estavam a caminho lá da Vila Govinda, ela pensou: ah, dessa vez eu vou fazer muito seva, eu vou fazer alguma coisa importante, eu vou trabalhar pra caramba. Só que aí, quando ela chega lá e passa pelo portão, de repente todos os devotos começam a se ocupar em servir. Então eles arrumam sua cama, te dão de comer, dão um jeito de você ter um tempo de dar uma descansadinha e tudo mais. E aí ela vê, né, esses devotos antigos e super destacados se ocupando a serviço dela. E é sempre dessa forma que acontece. And I would say that this is a perfect place to find out what is the devotional mood, what is the real devotees are, how do they act, how can we recognize real devotees. This is the perfect place to find out who they are, the real devotees, and to maybe catch up their mood and then continue try to act like them at home in our environment. Então, de qualquer forma, ali ela sente que é um lugar muito perfeito para você ir e entender como que os devotos se comportam, como que é a vida dos devotos, o que que eles fazem, e depois você tentar aprendendo isso quando você voltar para o seu ambiente, né, para onde você vive e tudo mais, você procurar aprender e aplicar esse tipo de comportamento na sua vida também. Ali é um lugar perfeito para isso.
So for now, I'm not here for service. I'm here for studying how to become a devotee, how to start to serve. Finally, I'm in deep like meditation, deep hope that one day I could become at least a little bit closer to their mood. Então ela sente que ela não está lá para servir, que ela está lá para aprender, para observar esses devotos e tentar absorver deles toda essa capacidade que eles têm e quem sabe um dia chegar pelo menos perto a esse humor de serviço e devoção que eles têm. And this is the humility of the Vaishnavas, because when I came just an hour or two, a little bit after they arrived, as far as I know. And then the next morning, then Shyama Priya, she was the pujari. E o Is that Maharaj correct? Or the evening? Oh, the same evening she was a pujari. So as soon as she walked in through the door, then she was engaged happily by the devotees, and she was the pujari. So coming immediately in and rendering service. E o Maharaj está aqui falando para a gente, né, que tudo isso que a gente ouviu dela é mais um bom exemplo da humildade dos devotos, porque na verdade, quando ela chegou, o Maharaj chegou um pouquinho depois delas, né, e no mesmo dia ela já era pujari no programa da noite. Então os devotos já colocaram, né, nessa ocupação, né, de fazer o puja no altar, que é uma ocupação incrível e nobre. Então ela já estava trabalhando, na verdade, já estava servindo. So don't believe her when she says she hasn't come to do service. Então não acredite nela quando ela disser que ela não foi para lá para fazer algum seva. Hare Krishna. And seated beside her, Sevarupa Devirasi, many of you have met her before also, from South Africa. E agora a She's gente come tem all ali, the way. então agora a gente tem ali da África do Sul, Sevarupa Devidasi, que já é bastante conhecida pela maioria do pessoal aqui do Brasil, né? Ela sempre está nos encontros. A gente tenta também participar de alguns encontros internacionais onde ela sempre está. Então, Sevarupa Devidasi, almost a Brazilian devotee, talking to us now. Okay. Dandavat pranams, my obeisances to all of you. And I'm so happy to see you still on Zoom and waiting to see you in person, but just on the other side with Maharaj and Paramananda Prabhu and all these wonderful devotees here. Então ela está muito feliz, né, de participar aqui, de ver todo mundo pelo Zoom. Ela espera um dia que a gente esteja do outro lado da câmera, todo mundo junto em algum lugar. E ela está muito feliz de hoje ela ser essa pessoa que está do outro lado da câmera, ali do lado do Madhusudan Maharaj, do Paramananda e de todos os devotos na Vila Govinda. Okay, and I know we're in the Brazilian Zoom, and not to take too much time, but one thing that I've learned from this morning in the program is where Paramananda Prabhu was reminding us, telling us that everything, and Shama Priya Didi also echoed this, is that everything is Balaram, all the paraphernalia, everything we're offering to Lord Krishna, it is all to view it as Lord Balaram and in service to that. So even in our own homes, when we offering the incense or the water, all the paraphernalia, everything, this whole atmosphere, the whole setup is for the pleasure of Lord Krishna, and it's all through the service of Lord Balaram. Então, uma coisa, né, que ela se lembrou, que hoje de manhã o Paramananda Prabhu falou sobre isso, a Shama Priya Devidasi também falou sobre isso, que tudo o que a gente faz, né, quando a gente está fazendo alguma oferenda para o Senhor Krishna, para agradar o Senhor Krishna, toda essa parafernália, né, o incenso que a gente oferece, quando a gente oferece água, uma flor, uma fruta, né, toda essa parafernália, ela é organizada por Balarama. Balarama, ele é o responsável por preparar todo o ambiente para o prazer do Senhor Krishna. And in saying that, I will hand over to the more exalted devotees and my obeisances to all of you. Jai Gurudev.
Thank you very much for being with us. Thank you. Dandavat Pranams. Então, ela falou que com essas palavras, ela vai passar o microfone para os devotos mais destacados e que ela está muito feliz de estar aqui com a gente. All right, and then briefly from Leela Mahaprabhu, because he knows we're always going to ask, okay, what did we read this morning? What did you learn? And Então, put the microphone here. brevemente do Lila Moi Prabhu, a gente vai ouvir, né? Ele já sabia o que ia ser perguntado, o que foi lido essa manhã, o que a gente aprendeu. Dandavat Pranams a todos. Nesse dia de aparecimento de Balaram, sempre Srila Govinda Maharaj dava ênfase em Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é a encarnação de Balaram. Krishna, Balaram, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Então, Nityananda Prabhu, ele é o guru original, ele que nos dá a entrada para os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu e de Krishna. Então, breve, como todos vocês já sabem, vamos ter uma data especial daqui a alguns 3 dias exatamente. Eu não vou mencionar muito, porque talvez ele entenda o que eu falo. Então, é uma lembrança para nós da importância do Guru para a nossa vida. Então, nós não conseguimos servir diretamente a Krishna. Krishna está muito distante para nós. Então, Krishna, ele mesmo, ele nos deu a expansão dele como Nityananda Prabhu, que é a encarnação de Balarama, para nos dar essa entrada para servir Krishna. Então, e todos vocês, antes de receber a iniciação e até hoje mesmo, vocês leram Shri Guru Sua Graça e vocês sabem da importância do que é o Guru, o que o Guru representa para nós. E se vocês, já faz algum tempo que vocês já leram, leiam de novo, porque esse é o ponto essencial para a nossa vida, entender o que é o Guru, quem que é o Guru e de onde vamos encontrar o Guru. Então, é de suma importância a gente saber desse ponto, porque a partir dali a gente consegue entender um pouquinho mais da nossa jornada espiritual. É muito importante a gente estar ciente que a gente tem um Guru excepcional, que realmente não tem nenhuma sombra de dúvida que ele quer o melhor para nós e está nos concedendo toda a misericórdia do mundo para todas as oportunidades para crescermos espiritualmente. E esse caminho espiritual representa a realidade, não é uma coisa que a gente está buscando esporadicamente. Então, essa é a realidade. A busca por Shri Krishna é a realidade, porque Shri Krishna é a realidade, o belo. Então, através do Guru, a gente consegue servir a Krishna. Então, esse é o nosso atalho e é uma lembrança de que devemos cada vez mais e mais e mais entender quem que é o Guru, entender os ensinamentos dele e tentar praticar, porque nada serve da gente ficar na teoria e não praticar. Então, todo dia praticarmos um pouco mais e mais, igual a Harimati Didi falou, que a vida espiritual é maravilhosa, a gente pode cozinhar pensando em Krishna, pensando em Gurudeva, estar com os devotos, essa é a nossa prática espiritual, a gente não precisa mover montanhas para fazer a nossa prática espiritual, a gente só precisa mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa visão e tentar entender que Gurudeva e os Vaishnavas estão por trás de tudo. E por aí a gente consegue praticar um pouquinho mais e mais. English? God is good. God is good. Well, we've got some kind of summary because we were in the class this morning. So we've got some kind of summary. Ananda Leela, well, sorry, Anand. Sorry. Actually, it was kind of God is good, but Guru is better. Oh, okay. Yeah, basically. So I said about the Balaram
Balarama Appearance Day, that Srila Govinda Maharaj always gave emphasis in Nityananda Prabhu. Yes. And Nityananda Prabhu, he's giving us the entrance to the devotional to Krishna. And yeah, we have to keep this in mind, the importance of Guru and Shri Guru, His grace. It's very important for us, because through the words of Sri Siddhar Maharaj, we can get a glimpse of what is Gurudev and how can we approach Gurudev and serve him, because this is our devotional life, is to serve Guru, serve the Vaishnavas, and we're trying more and more and more All go right. into this path, more or less. So we did get some English. I was going to say only Ananda Sundari in South Africa, and she doesn't know English. Rupanuga, doesn't know Portuguese. Rupanuga doesn't know Portuguese. And Tungarasa, oh, she knows all languages. She's Norwegian. Anyhow, so anyway, we got the translation from the very speaker himself. Yeah. And in the chat box, Bhuvana Sundari has put here translation. She's saying that Guru Nataraj is doing Shri Guru in His Grace. He's reading Shri Guru in His Grace every he's doing, and everybody's invited through Zoom. That's every morning. Friday, That's the morning reading. Friday. I think it's Friday sometime, I don't know. All right. So then please, some news from Brazil, and then Paramanand who will hear your news. And he's right here beside us, quietly listening to everything. And then we can hear something from Paramanand Prabhu too. So from Brazil, who would like to share a little news? Gauranath Raj has news. I think Ananda Leela has news. Pessoal, Vrindavaneshwari has news. então o Maharaj está perguntando, antes dele pedir para o Paramananda Prabhu falar alguma coisa, o Maharaj está perguntando se alguém aqui do Brasil tem algo para compartilhar, e antes ainda disso ele disse, né, eles repararam aqui que a Bhuvana Sundari Devidasi, ela colocou que o Gauranataraj Prabhu está fazendo a leitura do Shri Guru e Sua Graça todas as sextas-feiras no Zoom, e todos estão convidados. Então, se alguém do Brasil quiser compartilhar alguma coisa, além de perguntar alguma coisa para o Paramananda Prabhu, agora é a hora. Gauranataraj Prabhu. Jai Dandavats to all. Shri Hari, eu vou falar em português e aí tu pode traduzir, por favor. Obrigado. Então, só para explicar o que a Bhuvana Sundari falou, toda sexta-feira eu faço às 7 da noite a leitura de algum texto, e agora eu estou fazendo a leitura do Shri Guru e Sua Graça. Mas ontem eu fiz a leitura do 5º capítulo do Chaitanya, do Adi Lila, do Chaitanya Charitamrita, que fala sobre Nityananda, as glórias de Nityananda Balarama. E aí é o que o Maharaj estava falando agora, e o Lila Moy também, né, sobre a relação de Nityananda com Balarama. Então a gente fez essa leitura ontem, até o verso 16, eu acho, do capítulo 5 do Chaitanya Charitamrita, do Adi Lila. Dandavats. So, yeah, he's saying that every Friday, 7 p.m., he's doing some reading. And yesterday... So we got the translation actually here. Oh, so sorry, Ananda Sundari, Rupanuga Prabhu, and Tungarasa Devidasi. But you heard spiritual topics in Portuguese. Now we got the translation, and very positive about that. Very happy to hear this, Gauranath Raj Prabhu. And just this morning, we were talking with the Hungarian devotees, and they're saying, oh, we have so little. And I was encouraging them to make what they do have in Hungarian into spoken books. Então, hoje de manhã, primeiro o Maharaj, né, falou que é muito legal que o Gauranataraj Prabhu tenha feito isso, né? Todas essas leituras são sempre muito legais. E hoje pela manhã ele estava falando com alguns devotos da Hungria, e eles estavam falando que eles têm muito pouca coisa, né? Muito pouco material impresso, muito pouco material na língua deles. E o Maharaj falou isso, falou para pegar as leituras e transformar as leituras, por exemplo, em audiolivros,
para as pessoas poderem ouvir e tudo mais. Because even one book, and Sri Guru and His Grace is one of those books, even one book, if you can hear it again and again, reading it, yes, but also hearing it, then that can really change our life and give us nourishment for our positive journey home. Porque mesmo apenas um livro, e Shri Guru e Sua Graça com certeza é um desses livros, né, desses livros únicos, a leitura de um livro desses pode transformar completamente a nossa vida. Então isso é essencial, que a gente realmente leia e mergulhe. So very good. And the similar theme, you are reading it for the devotees regularly. Então, né, em temas similares, é sempre importante ficar lendo para os devotos e lendo com os devotos. And by the way, we have the Chaitanya Charitamrita read, though it's, it's ISKCON's book, but it is available being read. I first started reading that book when Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj was present. And so this is in 1986, perhaps. I started reading that book, recording it for one of the servitors of Srila Guru Maharaj. He said, I don't have time to read, but I can hear while I'm serving Guru Maharaj. That's the beginning. Então, por sinal, o Maharaj está contando que a primeira vez que ele começou a ler o Chaitanya Charitamrita, esse livro ele ouviu de um discípulo de Srila Sridhar Maharaj, lá junto com Srila Sridhar Maharaj, em 1986, mais ou menos, um livro que foi gravado, né, por um devoto. Esse é um livro da ISKCON, e foi assim que ele começou, ouvindo. So started it in 1986 and probably finished it because after Srila Guru Maharaj disappeared, that devotee, he also left presently from the temple, and so I didn't read anymore. And then later I thought, well, we started that, so we should finish it. So it was maybe 10 or 12 years later, perhaps, that actually finished reading. So it took 12 years to read Chaitanya Charitamrita. Maharaj, excuse me, was you recording? Yes. Okay, Prabhu, so I got it wrong. So I got it wrong. Você entendeu, né? Ele começou a gravação, ele fez o Spoken Book, que é o livro Entendi. Eu falado, pensei né? que ele tinha ouvido de um devoto que gravou, eu confundi. Na Ele verdade, gravou para o devoto ouvir. Exatamente, então foi diferente, né? Então foi o Maharaj que gravou, Madhusudan Maharaj que gravou para um devoto ouvir. Ele começou a gravar em 86, quando o Srila Sridhar Maharaj ainda estava presente. Esse devoto vivia também lá no Mat. E depois, em 88, quando o Srila Sridhar Maharaj abandonou o corpo, esse devoto também acabou indo embora, mas o Maharaj concluiu que ele devia seguir adiante e fazer essa leitura completa, e isso demorou mais ou menos uns 10 anos. So it may not be overnight that you read the books. It may take a little time, but everybody will appreciate. Então pode não ser, né, do dia para a noite que você vai ler um livro desse, mas é importante que você leia. Todos vão apreciar a leitura. So you can record your Friday evening programs and then stitch them together using your phone. Então você pode, né, por exemplo, gravar, né, as leituras que estão sendo feitas e aí ajustar tudo e fazer como um audiolivro. And remember, we have Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, reading the whole the whole Bhagavad Gita. So that is a great treasure for the world. E lembre-se, a gente tem um áudio, né, de Srila Govinda Maharaj recitando o Bhagavad Gita inteiro. Então esse é um grande tesouro para o mundo. And you are part of the world. It is a great treasure for each of you too. E vocês fazem parte do mundo, então é um grande tesouro para cada um aqui também. If you had Mahaprabhu or Rupa Goswami recording of them reading Chaitanya Charitamrita or reading Bhagavad Gita, it would be, wouldn't it? Then we would treasure that like more than gold. So we have this caliber of recording from Srila Gurudev.
Então, se a gente tivesse, imagina só, se a gente tivesse, né, Shri Chaitanya Mahaprabhu ou Rupa Goswami Prabhu gravando, né, deixando gravados, né, as histórias do Chaitanya Charitamrita, ou então Mahaprabhu lendo, ou falando o Bhagavad Gita, a gente ia valorizar isso mais do que ouro. E a gente tem tesouros desse calibre, deixados por Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj. Hare Krishna, so well done. Jai. Jai. And Vrindavaneshwari, this week we can recognize you because you're in your car. Last week with Rohini Shakti. Hare Krishna. O Maharaj falou que essa semana ele consegue reconhecer a Vrindavaneshwari porque ela está no carro dela. Semana passada ela estava junto com a Rohini Shakti Devidasi. Hare Krishna. Yes, what else from Brazil? Would somebody like to volunteer? You can put up a hand or open your microphone. Então, alguém mais do Brasil quer falar alguma coisa? And Anu Krishna Didi, very good to have you here with us. All our best thoughts always. Então, o Maharaj está feliz que ele viu que a Anu Krishna hoje está aqui participando com a gente. Sempre as melhores vibrações. Hare Krishna. Hello, Dandavats. I am a bit hoarse today. I'm sorry. I have this sore throat, but it's so nice to be here with you, Dandavats. Hare Krishna, Govinda Govinda. Do you want me to translate as well? Um, Ela falou que ela está com dor de garganta, ela pediu desculpa pela voz, mas que ela está muito feliz de estar aqui com todo mundo. Eu vou cobrar Alright. esses brasileiros que estão me pedindo para traduzir, meu. I'm saying that I'm going to charge for the translation for the Brazilian ones that speak English. Okay, there you go. Okay, so here's a Russian, Japanese, Thailand spiritual world resident, and this is Paramananda Prabhu. So he's going to speak in English. Very And- good, Maharaj. Very good. That was a wonderful introduction. Então a gente tem aqui um russo, tailandês, italiano, bengali, habitante do mundo espiritual, I need a que vai few falar more. com a gente agora, Paramananda Prabhu. And remember, he was due to come with us to Brazil when we came. So I have to he's, remind about it. yeah, well, keep reminding him, little guilty conscience here. Exactly. But he was really unavailable. He couldn't come. But anyway, just to remind you that his heart is with you all. So now also his voice as well as his heart. Então o Maharaj falou, né, que o plano era que ele viesse para o Brasil, aí o Paramananda Prabhu até falou para o Maharaj bem baixinho assim, para de lembrar isso, né, para não ficar com a consciência pesada, mas o coração dele está aqui com a gente, ele realmente não conseguiu vir dessa vez, mas agora a gente tem a presença dele, pelo menos aqui pelo Zoom. I'm absolutely convinced that the Brazilian devotees are on the list of one of the best devotees of the world. Jai. Então, ele falou que o que ele pode dizer é que ele pode falar que os devotos do Brasil com certeza estão na lista entre os melhores devotos do mundo. And I don't know every one of you personally, but those who I met was enough for me to make that decision. E ele não conhece todo mundo pessoalmente, mas aqueles que ele conheceu são suficientes para ele dizer que essa é a decisão correta, dizer que os devotos do Brasil estão entre os melhores do mundo. Anyhow, maybe somebody have a question. That would be very helpful. We just had a full program. Today's Baladev appearance day, so we've been talking about Baladev and so many other wonderful things. So if you have any questions, I'd be happy. Wonderful, Prabhu. Então ele falou, né, que eles estão conversando bastante hoje sobre Baladeva e essa data especial. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma ajuda para dar um gancho aí, seria muito bom. Então eu vou fazer isso. Eu vou pedir para ele, na verdade, falar um pouco mais sobre essa relação que não é todo mundo aqui que já leu esses livros e já viu essas palestras e tudo mais. O quanto Srila Govinda Maharaj enfatizava isso, como o Lilamoi Prabhu falou, né? Sobre esse aparecimento de
Balarama como Nityananda Prabhu e como o guru original, né, distribuindo esse néctar. Então eu vou pedir para ele falar um pouco sobre isso, porque ele é 100% versado e vai ser benéfico para todo mundo ouvir um pouco a respeito vindo dele. So Prabhu, what I'm saying is that most of people here actually didn't read or saw the lectures like Lilamoy Prabhu was saying from Srila Gurudeva, emphasizing this point in this specific date, most of all probably, about the appearance of Baladev Prabhu as Nityananda Prabhu and distributing nectar like the original guru. So I think for everyone here, hearing about that from you and your experience being there with Srila Gurudeva when he was saying about that, that would be very, very beneficial for everyone. Hare Krishna, that's a big I- theme to discuss. Can talk for days about it. With some prasadam. I have time, I have time. Hare Krishna. Então, ele falou que esse é um assunto enorme, né, que daria para a gente falar aqui por vários dias. Aí eu falei para ele que eu tenho tempo. Anyhow, so we discussed today how Baladev appeared before Krishna appeared in order to serve him and supply everything that was necessary for his lila. Então hoje, né, o que foi muito falado lá foi como Baladeva ele aparece, né, antes de Krishna para servir Krishna, para preparar tudo o que precisaria ser preparado ali antes de Krishna manifestar o seu passatempo. But do remember, Janma Karma Chamedivyam Evam Yaveti Tattvataha. So we have to understand that these are divine lilas, the origins of his appearances and disappearances. It's a very mystical, and only the one with the devotional heart can understand that. Mas a gente tem que lembrar, né, que todos esses passatempos que estão acontecendo, eles são completamente místicos. Então é necessário que um devoto com um coração muito puro se manifeste para entender realmente isso. So what makes Baladev a guru? And guru is the one who gives us Krishna. Então o que faz de Baladeva um guru? E o guru é aquele que nos dá Krishna. It's his mood, the mood of the servitor. And this is also inconceivable. He is the Lord himself, but he appeared to serve Krishna, to supply his necessities, even though they're practically non-different. The only difference is that, a flute is missing with Baladev, replaced by the plow and the club to solve the problems. And Krishna is just playing. Baladev is ready to work hard to make sure that he plays uninterrupted. E o que faz, né, de Baladeva, então, esse guru, né, esse que vai nos dar Krishna? Isso também é muito difícil de entender, inconcebível, porque eles são, na verdade, a mesma pessoa. É uma expansão que é a mesma pessoa, com uma pequena diferença. Krishna tem uma flauta e Krishna está brincando. E Baladeva está pronto para fazer o que for necessário, para ir para a guerra, se for o caso, para cuidar de tudo, para deixar tudo bem ajustado, para ele mesmo poder se distribuir como Krishna. Então é muito complicado, muito difícil de entender. And another difference is that Krishna keeps a certain company that Baladev keeps away from. He gives all of it to Krishna. He doesn't want to interfere. Uma outra diferença é que Krishna sempre se mantém cercado de algumas companhias. E Baladeva ele se afasta um pouco, ele deixa tudo para Krishna. And the company is his dearmost servitors, the gopis of Braja. E essa companhia são as mais queridas servas, são as gopis de Vraja, de Vrindavan. So Baladev, he works with Yogamaya. They're together, they're team, arranging Krishna Lila, making us scenarios and supplying all the necessities for it. Então, Baladeva ele trabalha junto com Yogamaya, preparando todo o cenário, arrumando tudo para que Krishna manifeste seus passatempos. And as such, he knows Krishna's heart, he knows his desires, and he wants nothing but serving Krishna. E dessa forma, ele conhece o coração de Krishna, ele entende perfeitamente os desejos de Krishna, então ele faz tudo para que Krishna seja satisfeito.
And he has the capacity to give Krishna, and that makes him the Adi Guru, the original Guru. E ele tem essa capacidade de distribuir Krishna, e isso faz dele o Adiguru, o guru original. So many things can be said, and I'm getting nervous when it's a Zoom and you have to condense things in a very short period of time, say something. But many wonderful things been remembered today by devotees, by Maharaj. It was beautifully explained. He opened the program. Munindra Mohan Prabhu told about his favorite Leela. And devotees have this very unique and sometimes peculiar views on Krishna Leela. And it's very wonderful to hear what touches the heart of the devotees. E tem tantas coisas para falar, né? Ele falou que ele fica até um pouco nervoso, que ele sabe que o tempo do Zoom está acabando, o tempo é limitado, mas que hoje os devotos falaram muitas coisas, o Maharaj falou muitas coisas, depois o Munindra Mohan também falou sobre o passatempo favorito de Balarama dele, e tem tantas coisas que tocam mais diretamente o coração de determinados devotos. And of course, we started talking about Baladev, but then we finished with Nityananda Prabhu. E é claro, a gente começa falando de Baladeva e a gente termina falando de Nityananda Prabhu. And we know that in this age, the age of Mahaprabhu, Krishna appeared as Gauranga Mahaprabhu, and Baladev came as Nityananda. E nessa era, né, nesse momento em que nós vivemos, Krishna se manifesta como Shri Chaitanya Mahaprabhu e Baladeva se manifesta como Nityananda Prabhu. And the difference is, one appeared with the heart of his devotee, and another one left the club and the plow in Vrindavan. E a diferença, né, é que um se manifesta como o coração do devoto e o outro deixou sua parafernália em Vrindavan. And instead of solving problem without really not getting too much into details, like giving a slap so the head rolls off, here he is using all that potency, all that power, all that energy. And don't forget, he is the Balabhadra. He possesses all the strength there is. That's who he is. And he uses all that strength to distribute Mahaprabhu, his message and the holy name. E uma diferença essencial, né, é que nessa era, ele que é o Balabhadra, né, que é o maior de todos, o mais forte, é capaz de solucionar qualquer problema, estapear quem for necessário. Nessa era, ao invés de utilizar todo esse poder para consertar qualquer coisa e colocar cada um no seu devido lugar, ele usa toda essa potência para distribuir Shri Chaitanya Mahaprabhu. So if you want to reach any success, achieve any success on your path as a devotee, you absolutely must, and it's unavoidable. You cannot cross him. You must get his mercy. Otherwise, it is impossible to even approach the practice of Krishna consciousness, the holy name, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna. Nothing is possible without his grace. Então, se você quer ter qualquer tipo de sucesso na sua vida espiritual, na sua vida devocional, é absolutamente indispensável que você obtenha essa graça, essa misericórdia de Nityananda Prabhu. Não tem como você chegar perto de Shri Chaitanya Mahaprabhu, perto de Radha Krishna, em qualquer lugar da vida espiritual, sem essa graça, sem a misericórdia de Shri Nityananda Prabhu. É completamente impossível. So he is the original and the source of the Guru Tattva. Então ele é a origem, ele é a fonte do Guru Tattva, dessa relação com o Guru. Which Guru Maharaj described as one of the most inconceivable things and the most hopeful things for us. E isso é algo que Guru Maharaj descreve, né, como uma das coisas mais, ao mesmo tempo, mais inconcebíveis e que mais dão esperanças para nós. So for us to relate to all of that, Baladev, Nityananda, their pastimes, their function, their potency, is to connect with the Vaishnava, with the Guru. And through grace of the Guru, we can come in connection with the rest. Então, para a gente, né, entender um pouco melhor essa conexão com Baladeva, com Nityananda, como se dá essa relação,
para a gente é fundamental a gente se conectar com um guru fidedigno Vaishnava. E através dessa relação, a gente vai perceber no nosso coração como tudo isso se manifesta. And then you will acquire a proper angle of vision, a proper perspective for everything in life. E dessa forma você vai adquirir, né, um ângulo apropriado de visão, uma perspectiva apropriada para tudo nessa vida. Which was given beautifully by Mahaprabhu in a very short but sweet verse. Jivirasa Rupa Hoy Krishna Nitya Das. Que é dado de uma forma muito doce e muito simples por Shri Chaitanya Mahaprabhu nesse verso que ele citou. And that's what Baladev and Nityananda propagate. Serve Krishna, put him in the center of your life. Surrender, give yourself fully to him without any reservation. And do it with love and affection. E então esse verso, né, que é dado que tem o espírito, né, de Nityananda Prabhu e Baladeva, que é faça tudo para Krishna, coloque Krishna no centro da sua vida, no centro do universo. Tudo que você fizer deve ser feito para ele. E faça isso com amor, com afeto. Become a servitor. Se torne um servo mesmo. And we hear from a saintly personalities like Kulashekar Maharaj, a beautiful expression of that. So he said once, Mat Janmanam Palamidam Madhuvai Kaitavari Mat Anugraha Esheva Tad Britya Britya Paricharaka Britya Britya Brityasya Britya Itimam Smara Lokanatha. So he is praying, my only prayer to you, O Lord, is that you remember me as a servant of the servant of the servant of the servant, infinite servants. That's how I want you to remember me and to perceive my existence. By who is this, Prabhu? Kulashekar Maharaj. Kulashekar Maharaj, all right. I didn't want to misspeak this one. Então, esse verso lindo, né, que é dado por Kulashekar Maharaj, diz isso, né? Por favor, me faça de mim o servo do servo do servo do servo do servo, infinitamente servindo, né, a doce personalidade de Deus. Hare Krishna. I think that's all that can be said. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Amazing, as usual. And it's a good day today to start things, if you wish. I mean, devotional things. Another of these special days. E hoje é um dia muito bom, né? Um outro desses dias realmente especiais para você começar algo, especialmente algo relacionado com a vida devocional, é claro. And I don't know if they did it yet, but here... Happening, I think. Happening. Here in Vila Govinda, they're signing for the pre-agreement or whatever it is for the last part of this row of houses, this townhouses here. Vila Govinda, we are at one end and the other end is waiting to be developed. There's Nadia Sundari dancing. Então, né, hoje é um dia, como o Maharaj falou, especial para começar alguma coisa, principalmente algo relacionado com a vida devocional. E aí ele perguntou para o Paramananda Prabhu, que confirmou que já está acontecendo. Eles estão assinando ali um acordo para fazer uma expansão ali da Vila Govinda. So there's going to be even more savor in Vila Govinda when this goes through, because those of you who've seen it knows it's going to need a lot of work. Então, vai ter ainda mais seva, mais serviço devocional para fazer lá na Vila Govinda. Quem já viu do que se trata sabe que tem bastante coisa para fazer. But we already expanded last year to the tiny house and then the caravan. And by the way, right now we are absolutely full and we've got devotees staying with friends nearby and we've got devotees also staying in bed and breakfast. So right now we're having a summer festival and very joyful with many, I don't know how many devotees, maybe 2,000. No, I'm not sure. Quite a lot. Então, o Maharaj falou que já tem uma expansão, né? Já tem uma tiny house ali, já tem um trailer lá fora, já tem devotos ficando em casa de amigos, devotos ficando num bed and breakfast, e muitos devotos, né? E a expansão sendo feita, e esse festival de verão lá, com aproximadamente umas 2.000 pessoas, o Maharaj falou.
But around 40 devotees, something like that for lunch, must have been 40. Agora, extraindo os números Vaishnavas, né? Uns 40 devotos, Maharaj falou, seriamente. And we're very happy to be with you. 31 participants we see at the moment. And Nanda Lila is arriving tomorrow. And Anandali is arriving tomorrow. Maybe she's still there now. E o Maharaj está feliz vendo mais de 30 participantes aqui também no nosso encontro. Tem algumas pessoas que estão em dupla ou trio aí nas casas, né? E a Ananda Lila chega amanhã na Vila Govinda, já deve estar com as malas feitas. And with Lakshman too, we hope. E Is she Maharaj, here? Where is she? Deciding no bala. Dandavats Maharaj, Oh, Dandavats. there I see. Oh, Lakshman Prabhu is there too. Yes, Dandavat Prabhu. Not this time. This time it's gonna be only me. Only you. You'll be representing the family nicely. Well done. então o Lakshman já percebeu ali que ele está intimado, né? O Maharaj ia gostar que ele fosse. Muito bom. All right, so we'll give you an update next week, and in the meantime, you please have a festival every day, because that's what our life is for. Krishna's life is one of festival, continuous festival for him, and he arranges everything so the devotees can have a continuous festival too in Goloka Vrindavan. So let us prepare ourselves for that destination. Thank you very much, Maharaj. Thank you very much, all devotees there, for everything that you shared today. And I will translate later so I can leave you to whatever service you have to do now. So, Okay, and we are going to be doing kirtan very soon, so by heart you can join us on a beautiful day in Vila Govinda in the garden in kirtan. thank you very much. Jai All Shri right. Bhaktiranjan Sudan Maharaj ki. Jai Shri Gurudev ki jai, Shri Guru Maharaj ki jai, and Shri Harinam Sankirtan ki jai, all the Brazil Bhaktivinoda ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So we see you soon. We'll leave you to translate and Amra Aschi. Bye-bye for now. Govinda, Govinda. Pessoal, então fazendo a tradução dessa última parte, o Maharaj falou para a gente, né, fazer dos nossos dias festivais. Na semana que vem a gente reporta com novidades. Na semana que vem uma data extremamente especial, assim como hoje, né? Hoje é o aparecimento de Balarama, na semana que vem é de Amastami. E ele falou que dessa forma, se a gente consegue transformar a nossa vida, né, nosso dia a dia num festival de devoção, a gente treina também para o dia que a gente conseguir chegar em Goloka Vrindavan, onde todo dia é sempre um festival. E só para dar um toquezinho aqui para quem tiver vontade, todas as quartas-feiras, né? Então o Gaura Nataraj Prabhu está fazendo essa leitura nas sextas-feiras, às 19 horas. Tem as leituras diárias, às 6 da manhã e às 6 da tarde, né? O grupo está sempre lendo alguma coisa ali. E todas as quartas-feiras, também às 7 da noite, por meia horinha, eu estou lendo o livro A Verdade Revelada. Então, quem quiser participar, a gente está no capítulo 5 agora. E leitura, comentários, perguntas, está valendo, tá? Então, eu vou só parar a gravação aqui. Hare Krishna.